Bom sábado a todos. Nós estamos nesse momento para fazer esse momento cultural, esse momento em que a gente antecede o estudo da nossa lição. E hoje nós temos a professora Juliana Almeida. Ela é historiadora, né? Conhece um pouco da história local, também, onde ela é especialista também. E mais uma vez, o professor Rafael Milhomes, né? Nós iremos abordar sobre planejamento. Quem fracassa no preparo, prepara-se para o fracasso. Professora Juliana Almeida, dentro daquilo que a professora tem estudado sobre a história local, especificamente de Campina Grande, o que é que a senhora poderia falar sobre um pouco da economia de Campina Grande a partir das suas indústrias ou mesmo do seu comércio, como a senhora entende esse contexto, conhecendo um pouco da história da nossa cidade? Professor, a cidade de Campina Grande ela é uma cidade pioneira, né, na questão do comércio e na questão da sua indústria. Aqui estava localizada muitas indústrias, principalmente do ramo algodoeiro, né? Campina Grande ela se destacou nacionalmente e em certo período de sua história, inclusive internacionalmente, sendo conhecida, inclusive, um período que bombou ali, né, economicamente no setor algodoeiro, como Liverpool nordestina. Então, aqui estava instalada uma das maiores fábricas, né, a nível Nordeste e a nível Brasil. Na década de 30, ali por volta, Campina Grande ela ultrapassou, inclusive, todas as outras cidades brasileiras e exportou algodão para a cidade de Liverpool. Então, perceber a indústria em Campina Grande e o comércio também verificar como essa história ela vai ajudar, né, ela vai influenciar diretamente na organização da própria cidade. Então, nós tivemos aqui esse período do comércio que bombou, que teve ali o seu auge, mas que infelizmente também em um certo momento, em decorrência principalmente da crise de 1929, né, como nós vemos com a fábrica Sampra, uma das maiores ali do Nordeste, né, que era a Associação Algodoeira do Nordeste Brasileiro, um declínio dessa economia. E ali a cidade ela se reinventa a partir do momento em que há essa necessidade, mediante o momento em que cai, né, essa força econômica e que dava ali muito resultado para a cidade, fornecia empregos e também movimentava a economia. Então a gente observa ali que esse declínio. Então a gente tem uma Campina Grande ali por volta de 30 que estava parada principalmente no algodão, nessa questão das fábricas, e que infelizmente teve que se reinventar com a crise de 29, também com a crise do bicudo, que foi uma praga que atingiu, né, ali a nossa região. Então, Campina Grande ela se reinventa. Lá por volta da década de 80 para 90, a gente observa uma Campina Grande voltada muito mais para os festejos. Então, a sua economia ela vai se centralizar justamente no maior São João do mundo, nessa ideia de que Campina Grande agora era a cidade acolhedora para receber as pessoas nesse São João. Então, o que é que nós observamos? Que a economia ela vai influenciar diretamente na configuração da própria cidade, como ela é percebida pelos seus cidadãos. Ok, então a gente tem aí a questão do planejamento, né, que é muito importante nesse momento cíclico da economia e da história local. Mas nós temos também aqui o professor Rafael, né, que já foi empresário, já teve empresas, né? O que é que você poderia dizer sobre o planejamento de empresa? Principalmente é uma área diferente que aí a professora Juliana falou, ela falou da economia de Campina Grande, a importância do algodão que impulsionou a economia local, né? Mas a educação nesse contexto do Nordeste, professor Rafael, como é que o senhor percebe isso aí? O que foi que aconteceu, esses ciclos educacionais que nós vivenciamos aqui no Nordeste? Bom dia a todos, tudo bom? Professor, tudo é reflexo, né? O que acontece na economia de uma cidade também, em menor ou maior escala, vai acontecer dentro da empresa. Na educação, da mesma forma. Nós conseguimos observar nesses últimos 5 anos, vamos pegar uma fatia pequena, nesses últimos 5 anos, empresas educacionais, instituições educacionais, faculdades, que abriram as portas e fecharam. E isso se deve a algumas coisas.
relutância em mudar. É o primeiro fator. Nós estávamos vivendo o advento de um EAD mais forte, mais presente, e algumas das empresas, no Nordeste em especial, diziam: o nosso povo não gosta de ensino à distância. E disseram: vamos ficar no ensino presencial. E muitas delas fecharam as portas, porque não estavam abertas às mudanças. Assim como Campina, do algodão para o maior São João. Né? Algumas instituições de ensino relutaram em mudar. E veio a pandemia e elas caíram. Né? Nós também temos exemplos de instituições pequenas que se aproveitaram no bom sentido, por já estarem preparadas, já estarem visualizando essa mudança, que durante a pandemia cresceram. E a gente está falando dos últimos 2 anos. Cresceram exponencialmente, dobraram o número de alunos. Instituições que aproveitaram por estarem preparadas na época da pandemia e tiveram uma grande expansão. Eu vou dar o exemplo da Unifatesc, né? Era uma instituição que no Nordeste não era conhecida, tá certo? E hoje ela está com mais de 100 mil alunos no Brasil, inclusive em Campina Grande, com bem mais de 1.000 alunos. É verdade. Né? E tudo isso durante a pandemia. Por que isso aconteceu? Primeiro, gestores que estavam atentos, né? Você tem que estar atento aos ventos, porque se o vento mudar, você tem que mudar a vela da sua empresa. Né? Não adianta insistir em algo que está mudando. Né? Você tem que se adaptar a uma realidade. Voltando para o ensino, né? O ensino presencial é bom? Dá certo? Dá. Mas tem gente que vai optar por ensino EAD. Você vai esquecer essa fatia do mercado? Você vai se deixar ser engolido por esses tubarões do EAD que estão aí? Não. Como eu disse, tudo reflete ansiedade na empresa. Exatamente. E a professora Juliana também, ela é coordenadora do Instituto Educacional, coordenadora pedagógica, né? Isso é historiadora e coordenadora pedagógica. Como foi essa experiência? O professor Rafael traz essa experiência dessas mudanças. Qual é a sua experiência? Ele falou de uma instituição que, inclusive, é parceira da instituição que a professora trabalha, a Antropos. Como é que foi essa experiência em período de pandemia como coordenadora pedagógica da Antropos, professora? Isso mesmo. O professor Rafael, ele pontuou muito bem. Então, acima de tudo, a gente tem que estar aberto para a renovação e principalmente para as oportunidades. Então, toda a diversidade, ela também vai comportar uma oportunidade. E quando você está preparado, você pode acolher aquilo que venha em um certo momento que parece que vai lhe derrubar, né? E transformar aquilo em algo positivo. Aqui no grupo Antropos Educacional, né, que também é parceiro da Unifatesc, então, para vocês terem uma noção, a gente tinha ali no início menos de muito poucos alunos, assim, no período da pandemia. E durante a pandemia a gente conseguiu dobrar o número de alunos. Então, nós tínhamos ali uns 200 alunos e hoje em dia a instituição está com mais de 1.000 alunos, bem mais de 1.000 alunos só no setor da graduação. E da pós-graduação, né, ali para mais de 600 alunos. Então, qual é o segredo disso? É você estar aberto, é você ter um acolhimento, é você estar atento e, acima de tudo, se desafiar e planejar. Porque ninguém vai para um desafio, né, sem antes preparar o terreno e se planejar para alcançar aquela sua meta, aquele seu objetivo. O segredo é esse, é foco. Ok. Aí você viu essa questão do planejamento, né? Como eu disse, quem fracassa no preparo, prepara-se para o fracasso. Convido você agora a estudarmos a lição com o nosso querido irmão Pedro Dutra. Ele vai ser uma bênção para a sua vida, uma pessoa simples, uma pessoa que vai falar a linguagem que vai diretamente ao meu e ao seu coração. Vem comigo. Feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Um estudo maravilhoso que trata sobre um planejamento de sucesso. Para que eu e você, nós tenhamos uma vida de propósito, tenhamos uma vida próspera. Prosperidade não é só questão financeira, prosperidade em todas as áreas da vida. A Bíblia diz: filhinho, quero que te vá bem em todas as coisas e que tenhais saúde. Desejo a você
paz, saúde e felicidade. Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos, seus projetos de vida. E vem comigo no estudo da lição. E hoje nós temos a presença do irmão Pedro Dutra, diretamente de Minas Gerais. O irmão foi ancião da igreja, uma pessoa que tem experiência, uma pessoa que gosta de estudar a Bíblia, um homem simpático, carismático, e também é pai do nosso querido irmão Josias Dutra, que já participou aqui conosco da recapitulação da lição e algumas vezes, né? Irmão Pedro, o senhor poderia se apresentar, dizer mais detalhes do seu ministério, o que é que o senhor faz? Está aqui na cidade de Campina Grande hoje, depois de viajar para Minas. Irmão Pedro, seja bem-vindo. Muito bem, o meu nome é Pedro Dutra, né, como você já acabou de falar. Para mim é uma alegria, irmão, estar aqui, né, com você, né, para a gente falar um pouquinho, né, desse planejamento, né, para o sucesso. Né, meus queridos irmãos, então, como eu moro em Boa Esperança, né, eu frequento a igreja do Maringá, do bairro do Maringá, lá em Boa Esperança. Já fui ancião lá, inclusive, eu com mais a minha esposa e uma irmã, né, que já é falecida, né, a irmã Tereza, né, então ela já não existe mais, mas está lá aguardando a volta de Jesus, né? Então eu, a irmã Tereza e a minha esposa, nós abrimos esse grupo lá. E hoje é uma igreja lá aproximadamente, lá de uns 40 membros, né, então para mim foi uma alegria realmente, né, Deus nos usar para que essa igreja lá hoje está em pé com a graça de Deus, que Ele nos usou para esse fim maravilhoso, né, que é ensinar a palavra de Deus. Amém, irmão. Bom, irmãos, planejamento para o sucesso, né? No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24, nos diz a palavra do Senhor: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor recompensa de herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Irmão, com base nesse texto, quais as principais ideias que o irmão conseguiu extrair dessa lição tão maravilhosa, planejamento para o sucesso? Então, irmão, aqui o verso áureo, né, o apóstolo Paulo, ele deixa aqui bem claro para nós que realmente tudo aquilo que nós formos fazer, realmente nós devemos fazer de coração, porque Deus, Ele não quer que a gente faça as coisas assim mais ou menos, né? Inclusive está escrito na santa palavra dele, né, que ai daquele que faz a minha obra relaxadamente, né? Mas nós vemos aqui que o que nós temos que fazer de coração, né? Aquilo que sai lá do coração, né? Fazer com alegria, né? Sabendo que realmente nós estamos, para quem nós estamos fazendo, que não é para homem, né? Que eu e você e alguém possa fazer para Deus, nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo para Deus. E ele refere aqui a herança, a recompensa da herança. Querido irmão, já pensou que beleza a herança, né? Que nós vamos receber de Jesus, né? É a Cristo, quer dizer, ao ele dizer que é a Cristo que nós estamos servindo, quer dizer, não é qualquer um, não. Nós estamos servindo aqui o Rei do Universo, né? Aquele que nos criou, é aquele que nos mantém, né? Então, ele está falando que, e o que Jesus fala, né, o que Cristo fala aqui, ele vai fazer, né? E o que ele prometeu, ele está aguardando para todos aqueles que creem e façam realmente com amor, com carinho, para Deus o máximo que ele puder, né, irmão? Então é isso aí. Exato, irmão. E na lição também enfatiza muito a questão da palavra sucesso, né? Sucesso, ela tem uma conotação muito ampla, né? Se a gente não planejar, a gente falha, né? Quem fracassa no preparo, prepara-se para o fracasso. Então, para que a gente tenha isso na vida, a gente tem que planejar, né? Para que as coisas elas possam ser encaminhadas da melhor maneira possível. Se vai construir uma casa, tem que ter planejamento, né? Tudo na vida tem que ter planejamento, tem que ter planejamento familiar, planejamento no orçamento, planejamento do que a gente vai fazer com o que Deus dá na vida. Essa é a verdadeira mordomia cristã, não é isso, irmão? É isso mesmo. Né? Então, irmão, o primeiro ponto aqui, o que é importante em primeiro lugar? Lá em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Olha, irmão, que texto grandioso, que texto poderoso, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Com base nesse texto, irmão, qual é a mensagem que ele traz para nós? Então, irmão, aqui é o seguinte, Salomão, ele está pedindo para nós aqui lembrar do nosso Criador
na mocidade, porque, na verdade, a palavra idoso, velho, na velhice, ele está dizendo aqui que a gente não tem mais aquela destreza, aquela força que a gente tem, né? Como a gente era no passado, como era quando a gente é jovem, né? Quando a gente é jovem, nossa, eu mesmo, eu já estou aí, já agora em junho, eu não tenho vergonha de falar a minha idade, né? Eu vou fazer 64 anos. Então, eu ainda tenho uns gásinhos para queimar, mas, na verdade, eu me sinto muita falta da minha juventude, já. Muito. O que poderia ter feito na juventude, muitas vezes, né, a gente olha para trás, né? Isso. E diz assim, mas eu poderia ter feito isso, né? Mas ainda é tempo, né, irmão, de que a pessoa, se não aproveitou a juventude, a pessoa precisa saber aproveitá-la, né? E colocar a vida em dia, as coisas, as finanças, a administração da casa, tudo mais. Irmão, e sobre a experiência de Jacó, que a lição nos traz aqui, o que há de importante no tempo desse evento que retrata aqui Jacó, né, exatamente quando Jacó ele chegou, né, para o pai dela, né, o pai de Raquel, né, e ele desejava casar. Essa história de Jacó, de planejamento, qual é a importância dela? Olha, é o seguinte, porque em primeiro lugar, Jacó fez uma coisa muito boa aqui, é o que todos nós devemos fazer, que é buscar a Deus em primeiro lugar. Exato. Então, ele priorizou a sua aliança com Deus, né? Então, aí ele colocou a sua confiança em Deus então Deus, ele preparou realmente a própria prima dele, né? Que é a filha de Labão, que é o irmão de sua mãe, e ali ele entrou em aliança com Deus em primeiro lugar e Deus então preparou essa esposa para ele. E é importante ressaltar aqui, irmão, é que, na verdade, ali teve então... né, primeiro ele deu a Lia, né? Deus permitiu que ele casasse com as duas irmãs, né? Porque Labão foi ele enganou Jacó, né? Exato. Ele fez um engano ali, porque na época ele falou, né? Não usava dar a caçula, ou seja, a menor, antes da primeira, né? Aí Jacó ficou meio assim estranho, ele não gostou, mas ele aceitou, né? E Deus também... ele concordou com aquela proposta que Labão fez para Jacó. Então, nós vemos que, em primeiro lugar, ele foi bem-sucedido, né? Porque Deus, ele fez uma aliança com Jacó, né? Jacó fez uma aliança com ele e ele aceitou, em primeiro lugar, Deus, irmão. Aí depois as outras coisas serão acrescentadas, como aconteceu com ele aqui. Exatamente. E voltando só naquela frase que fracassa no preparo, prepara-se para o fracasso. Jacó, ele projetou, mesmo tendo um erro na vida dele, Isso. que foi enganar, mas ele projetou, fez pacto com Deus e Deus o abençoou. Deus até disse que ele seria pai também de uma grande descendência. Então, a partir dele, de Jacó, né, se organizou as 12 tribos de Israel. Deus honrou o compromisso porque Jacó foi fiel para com ele. Irmãos, a bênção do trabalho. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Né? Em Eclesiastes 9:10 diz, tudo quanto te vier as mãos para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O trabalho é uma bênção ou é uma maldição? O trabalho foi uma maldição depois do pecado ou o trabalho é uma bênção, irmão? Não, irmão, com certeza, o trabalho é uma bênção, né? Tanto antes do pecado, como depois do pecado. Que na verdade aqui, irmão, é o seguinte, quando Deus criou Adão e Eva, que nem nós vemos, ele colocou a eternidade no coração do homem. Então você pode ver aqui que quando Deus criou, ele sabia que o homem precisava de uma ocupação, né? Só que até então, né, irmão, o trabalho antes do pecado, ele era... Vamos supor que hoje o trabalho de Adão e Eva no Jardim do Éden fosse melhor do que o melhor passeio que nós pudéssemos fazer aqui no mundo hoje, né? Então, mas ele ia ficar lá de braço cruzado? Deus viu que isso não ia ser bom.
né? Ficar lá de braço cruzado no jardim do Éden. Então Deus colocou e falou para ele, deu a ordem, vocês vão cultivar o jardim. Vocês vão zelar do jardim, que isso aqui é a morada de vocês, né? Mas, no entanto, quando Deus falou para eles que eles seriam dominadores, né? Eles seriam dominados, eles iam dominar ali o jardim, os animais, tudo. Então, Adão e Eva, eles eram ali como se diz, o comandante do jardim, né? Eles que comandavam o jardim ali. Então, irmão, foi ele que colocou o nome nos animais, né? Tudo. Então, Deus deu uma ocupação para Adão e Eva. Então, nós vemos aqui que quem sai fora dessa comunhão do trabalho, né, que o trabalho ele dignifica a pessoa, né? Sem trabalhar não tem jeito, né, de sobreviver, não é verdade? Então, como diz, aí tem uma parte no trabalho aí, irmão, muito importante. O apóstolo Paulo pega pesado, né, com os preguiçosos, e também ele fala, e Jesus também falou para nós descansar, porque não é porque nós vamos trabalhar também, nós vamos também ficar, tem gente que fica, né, ele soa dia e noite para trabalhar, né? Não é assim também, Jesus falou até nos discípulos lá, né? O equilíbrio, né? É o equilíbrio, né? Ponderado, né? Jesus, temperante, isso, né? Jesus pediu para que eles pudessem descansar, né? Um pouco, porque eles estavam sendo estressados ali com muito trabalho, né? Então, tanto a mente como o corpo, então Jesus viu, ó, vocês precisam descansar. Mas como nós vemos ali, como diz, enquanto descansaram, estava carregando pedra, como diz, né? Porque foi uma multidão lá para o deserto, quando Jesus chamou eles para descansar. Então, ali não teve jeito. Jesus ficou compadecido, né? Olhou para aquele povo, né? Era uma ovelha sem pastor, né? Aí, por outro lado, nós vemos também o preguiçoso, né? Que ele não quer nem levar a mão na boca, como diz Salomão em Provérbios, né? Então, o apóstolo Paulo diz claramente, né? Aquele que não quer trabalhar é bom que não coma. Exatamente. A pessoa tem que tomar responsabilidade na vida, porque o trabalho é uma bênção. O trabalho dignifica o homem, não é? É verdade. Irmão, e além de dignificar, um exemplo, eu tenho assim, no meu coração, que aquilo que você faz, que você trabalha, você pode ajudar aquele irmão, aquela irmã que não pode trabalhar, ou que está desempregado, né, que está com um problema na vida financeira, você ajudar uma pessoa. Sobre, Deus abençoa, irmão, quem trabalha. Você pode, a pessoa que guarda, né, um dinheirinho, tem uma poupancinha, a hora que precisar, né, uma pessoa, um amigo seu que tiver em problema, né, eu mesmo já ajudei, irmão, muitas pessoas, já dei cesta básica, já recebi cesta básica, entendeu? Então, a pessoa, né, tem que trabalhar, e nós temos que aproveitar as oportunidades, irmãos. Aproveitar as oportunidades, né, que Deus nos dá, né? E muitas vezes a pessoa, esse trabalho eu não quero não, né? Eu quero um trabalho que ganhe mais dinheiro. Mas não é melhor pingar do que secar. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então é isso aí. Bom, os anos de labor e os filhos, né? Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Olha mesmo, irmão, que texto forte, né? Em Provérbios 14, 23 diz: em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam a penúria. Diz que a gente não deve só ficar falando, tem que trabalhar também, não é? Tem que trabalhar. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Que pontos importantes podemos extrair desses textos sobre as finanças do lar, irmão? Quando, principalmente ali em Provérbio, ora, que se alguém não tem cuidado da sua casa, né, é pior do que um apostatado, que, em outras palavras, já que tem negado a fé. Com base nesses textos, irmãos, qual a importância das finanças na casa, na família? Então, irmão, o trabalho dignifica, né? Ele dignifica a família, o homem, né? Porque, vamos supor, se o mandamento lá que diz, não furtarás, então, muitas das vezes as pessoas, eles preferem roubar, né, assaltar, do que suar. Como Jesus diz para Adão, né? No suor do seu rosto, obterás o teu pão. Meu querido irmão, já aconteceu comigo de eu ficar desempregado às vezes, mas poucos dias eu fiquei. É ruim, viu?
É muito ruim. Verdade. Então, aí é o seguinte, mas quando a gente põe a mão na massa, né, que nem eu falei agora mesmo, a gente procura fazer o trabalho, procura trabalhar, procura ganhar um dinheirinho. É tão bom, né, ou que seja no final de semana, ou no final do mês, você tem aquele dinheirinho na sua mão. Né? Então, não importa que seja pouco, irmão. Se nós formos obedientes a Deus, Ele nos prometeu para nós, lá em Malaquias, capítulo 3 e 10, Ele fala, né, trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja um mantimento na minha casa. Então, se a gente for fiel a Deus, o pouco com Deus é muito mais vantajoso. E saber administrar para garantir a família uma boa educação, muito bem. Saúde, manutenção, né? São pontos importantes que a gente, como chefe de família, o senhor tem mais experiência, por exemplo, do que eu. Quantos filhos o irmão tem, irmão? Eu tenho 2, né? Que é o Josias e o Oséias, né? E Oséias, né? Que mora lá em Goiânia, né? Como foi a experiência de manter esses 2 filhos, irmão? Como foi? Foi difícil? Foi barato? Foi caro? Como é que foi? Não foi fácil, né? Porque se eu falar que foi fácil, eu estou mentindo, né? Mas valeu a pena. Valeu a pena porque... Irmãos, teve uma época quando eu morava em Alterosa, então lá eu mexia com peixe, negociava os peixes, né? Então eu e mais um irmão lá, eu morei até 1 ano na casa dele quando eu era solteiro, a gente ia para uma cidade que chamava Guaxupé e Muzambim. Então eu me preparava os peixes durante o dia, na segunda-feira, para a gente vender durante os 5 dias, né? Que os 5 dias que nós vendia, né? Que é o de terça até domingo. O sábado a gente descansava. Então eu levantava 3 horas da madrugada, 3 horas para pegar o ônibus, né? Um presidente que vinha de Belo Horizonte, passava em Alterosa, 3 horas da madrugada, para mim ir trabalhar, para buscar o pão de cada dia, né? Então eu agradeço muito a Deus, a minha esposa também, na época porque ela me ajudou muito, né? Nessa parte aí, que ela não fazia questão de eu ir lá. Sim. E depois, irmãos, quando acabou os peixes, eu trabalhei, não sei se foi 2 ou 3 anos com abacaxi na rua, aí já era mais custoso. Eu ficava mais ou menos assim uns 4 dias fora de casa. Mas a minha esposa foi a rainha do lar ali. Ela soube educar, né, os meus 2 filhos. Como você vê aí, né, o Josias, né, ele tem aí o coração na obra de Deus, né? Exato. Então eu sou muito orgulhoso por esse menino. E o outro está fora da igreja, eu vou falar aqui, mas ele está voltando. Graças a Deus que ele já voltou. Agora falta aprimorar, né, como diz o primeiro amor, né? Mas esse aí com oração, né, chega lá, porque ele é um menino muito bom também. O que eu passei para um, eu passei para o outro, né? Então, sim, graças a Deus, irmãos, não foi fácil, mas nós estamos vencendo a batalha. Venceu a batalha. Pronto, irmãos, vamos à parte aqui da quarta-feira, trabalhando com integridade, né? E em Gênesis, capítulo 39, versículo de 2 a 5, diz o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do Senhor egípcio, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele pôs por mordomo de sua casa, e lhes passou as mãos tudo que tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa quanto no campo. Irmão, que história impressionante. Diz que Deus abençoou, né? Veja bem, como o texto ele ressalta. Logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele pôs por mordomo em sua casa. E lhes passou a mão tudo o que tinha. E desde o que fizeram mordomo de sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de Potifar. Né? E diz também aqui no texto, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Quer dizer, tudo que José fazia, Deus fazia prosperar. E Potifar, aquele homem que tinha uma grande influência junto ao faraó do egípcio, né, fez com que José fosse o grande responsável para ser o mordomo na casa dele. Irmão, o que é que isso significa para todos nós? Que exemplo a gente pode tirar para a gente essa lição aí de José?
Irmão, é o seguinte, aqui nós vemos aqui na parte do verso áureo, né? Que nós vemos ali tudo que você vai fazer para Deus, faça de coração. E também para o próximo é a mesma coisa também, né? Em segundo lugar, é o nosso próximo. Aqui é o que entra agora, que tem vários tipos de trabalho, né, irmão? Que nem José ali, ele era considerado um escravo, um servo de Potifar, né? Então nós vemos ali que ele fazia com dedicação, com amor, com carinho, né? Exato. Ou seja, ele fazia bem feito. Ele não fazia assim, mais ou menos, né? Ele fazia bem feito. E outra coisa também, nem no caso, tem muitas pessoas só autônomo, né? Os autônomos, tudo bem, ele vai fazer o melhor também que ele tem que fazer no trabalho dele, para que ele possa ter sucesso também no serviço dele, né? No trabalho dele, né? Agora, que nem José aqui, ó, como diz, né? Na nossa linguagem, na roça, no trabalho, ele não era um homem de colocar o cabo enxado debaixo do braço. Ele punha a mão na massa e ele trabalhava... Tinha outras habilidades, Isso. né? Então, ele trabalhava com habilidade, com carinho, com integridade, isso aí. É a pessoa trabalhar perto do patrão, com amor e carinho, fazer certinho perto do patrão e fazer longe também. Esse que tinha em José, essas qualidades. Então, Deus aprovou, né? Abençoou a casa de Potifar por causa disso, porque José, ele era fiel para o seu patrão. Né? Inclusive aqui fala, né, que até a mulher dele colocou os olhos nele, né, e ele falou, não, que isso, aí seu marido não é maior do que eu que não. A única coisa que ele me revedou de você... E privou, né? Foi você. E como é que eu vou agora fazer isso com você, cometendo pecado contra Deus e contra o meu Senhor? Exato. Então a integridade, assim, é ser aquela pessoa, fazer tudo direitinho, fazer com amor, com carinho e bem feito. É importante, né, irmão? Tudo que a pessoa vinha realizar, prosperar na vida. E se prospera. Tem gente que tudo que bota a mão vira desgraça, né? É verdade, em vez de graça, né? Isso aí. Mas a gente precisa pedir a Deus sabedoria e discernimento, estudar direitinho os exemplos da Bíblia Sagrada, para que tudo na vida da gente prospere. Isso. E o último tópico da lição, irmãos, é buscando conselhos piedosos. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 8, diz o seguinte: confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Que texto maravilhoso, irmão. E aqui são orientações de Deus. E como nós podemos aplicar o princípio da confiança nas questões da financeira básica? Como é que a gente pega o salário da gente, irmão, que muitas vezes é tão suado? O que é que a gente deve fazer com o salário da gente? Então, irmão, isso aí é muito importante, né? Porque lá em você disse em Provérbios 3, 5, né, fala que nós devemos reconhecer que tudo vem de Deus, né, irmão? Tudo pertence a Deus. E nós devemos seguir suas orientações, né? Então, a primeira orientação que nós devíamos seguir aqui é sobre a devolução do dízimo, ser fiel a ele, tudo aquilo que nós pegar na nossa mão, né? Que nem Moisés mesmo falou, né? O Davi falou, né? Das tuas mãos, quando nós devolvemos o dízimo, nós te damos. Quer dizer, tudo vem de Deus. Então, é reconhecer que, vamos supor, o meu filho me trouxe eu aqui no carrinho dele. O Josias, ele administra o carrinho dele, tudo que Deus deu para ele, para mim, para você, nós administramos, né? Mas tudo é de Deus, até você é de Deus, eu sou de Deus, né, irmão? Então, isso nós temos que reconhecer que tudo pertence a Deus e que nós devemos ser mordomos de Deus. E organizado, né? E organizar, receber o salário, isso. Tirar a parte de Deus, primeiro tirar lugar a Deus. parte da comida, as despesas da casa, de água e energia, não gastar mais do que ganha, porque tem muita gente que passa... Uma vez eu fui na casa de uma pessoa, né, e orei com a pessoa estava devendo 15 cartões de crédito, irmão. Nossa, Pai do céu. Né, impagável uma dívida dessa. Então a gente tem que ter responsabilidade, né, com os bens. O dinheiro é tão sofrido, né, irmão? Tão suado que a gente ganha e por isso a gente precisa ter muito cuidado. Irmão, para a gente concluir a lição, qual era a experiência que o senhor poderia contar, né, testemunho que o senhor poderia relatar desses anos todos, ajudando a igreja, cuidando da família, viajando, não é?
trabalhando duramente. Que testemunho o senhor poderia nos dar? Então, irmãos, é o seguinte, eu posso dizer para você que eu sou um homem muito abençoado por Deus, né? Porque nessa trajetória aí que... Eu comecei a trabalhar com 5 anos. 5 anos de idade? 5 anos de idade. Por quê? Eu não trabalhava assim no duro, mas eu já levava almoço para o meu pai, merenda, a gente levava para ele, já catava alguns gravetos para levar para casa, tratava, né? Na época meu pai mexia com porco, né? Tratava dos porcos, tratava das galinhas, então a gente já tinha as ocupações do lar ali, né? Então a gente foi crescendo nesse ritmo, né? Trabalhando, né? E eu agradeço muito a Papai do Céu e o meu pai que me orientou, né, no trabalho, né? Então agora eu tenho uma experiência aqui, irmão, do dízimo. E eu trabalhava numa fazenda, eu trabalhei 6 meses fazendo tratorista. Então lá tinha uma terra, sabe, assim, do lado, assim, e ela estava tudo assim, não sei se o irmão conhece a erva capim gordura. Então ela estava cheia de capim gordura, mais alto que essa parede aqui, e pegou fogo, né, nessa terra, e ficou limpinho. E eu pedi ao meu patrão, você vai plantar isso aí? Conversei com ele se ele ia plantar, né? Não, o senhor pode me ajeitar essa terra aí? Posso plantar de ameia? Eu falei, não, eu te dou o óleo, você paga só o óleo, você ara essa terra aí, você pode plantar para você, só para você. Ah, beleza. Eu arei a terra, eu mesmo arei, peguei o arado, arei, encadeei e plantei a terra. Irmão, então ela tem uma mina muito grande onde eu pegava a água para mim fazer os banhos nos cafés dele. Então quando eu cheguei no trator, com o trator assim, aliás, eu deixei o trator, eu trabalhei o dia inteirinho, deixei o trator no lugar que ele devia ficar. Aí fui lá na água, na roça ver o milho que estava nascendo. Quando eu cheguei lá, irmão, assim, para beber a água na mina lá, tinha uma entrada na capoeira, assim. Quando eu olho assim, irmão, estava assim de formiga. Certo? Aí o meu patrão tinha dado uma ordem para mim para não pôr o trator na estrada. E lá era mais ou menos uns 1.000 e 1.500 metros, mais ou menos, de distância, onde eu estava trabalhando na lavoura até chegar na fazenda. Aí eu pensei bem, bom, meu patrão, para mim lá agora, estou muito cansado de pé, buscar meleca para pôr aqui. Ah, irmão, veio no meu pensamento assim, chegou a hora de eu provar a Deus aqui agora. Ele pediu para eu provar ele. Mas eu bati o joelho no chão e disse, Deus, está lá os recibos em casa dos dias que eu te devolvo das ofertas. Olha, o senhor falou que repreenderia o devorador. Esse aqui é um devorador que está devorando a minha roça. Pode picar tudo, Deus, isso aqui, mas eu não vou pôr uma colher de veneno aqui. Eu não vou lá buscar veneno, não, eu vou embora. Então, irmão, falei isso aí com Deus, troquei na mão dele e fui embora. Fui embora tranquilo. Cheguei em casa, tomei meu banho, jantei. Depois chegou a hora de a gente dormir, a gente foi dormir. No outro dia eu levantei e fui lá. Irmão, quando eu cheguei, eu fui lá vou lá ver o que aconteceu. Até naquela hora em diante ali, que eu fiz a oração lá, não picou mais nenhum pé. A formiga já apareceu? Não ficou nenhuma lá para me dizer que jeito que as outras foram embora. Foi embora. Então eu ajoelhei de novo, agradeci a Deus, eu não mereço isso. Apesar de eu estar sendo fiel a Ti nos dias das ofertas, mas eu não mereço isso. Agradeci a Deus e vi que realmente nós servimos um Deus vivo, um Deus que ouve-nos. E que Ele realmente cumpre as suas promessas. Amém. Então, irmãos, eu tenho muita experiência, né, muitos milagres que Deus realizou na minha vida, dos meus filhos. Você já deve saber do milagre do Josi aí, né? Já contou, né? Já. Que ele esteve morto na mão da enfermeira, e nós oremos e Deus ressuscitou ele. Então, isso aí são coisas que são bênçãos que Deus dá quando a gente é fiel. Irmão, é muita bênção durante a minha vida. É lógico que foi muito trabalhoso até agora, mas a Bíblia diz, né, que nós venceríamos, né? Que nós não teríamos uma vida fácil. O cristão, irmão, se falar que ele tem vida fácil, está mentindo para mim. Porque a Bíblia mesmo diz, né, que aquele que quer viver em Cristo Jesus pode ser perseguições, não é verdade? Pronto, irmão, um testemunho maravilhoso que o irmão compartilhou com todos nós, né, com os nossos ouvintes. Mas o irmão também é compositor, não é? Compositor, gosta de cantar. Pena que a gente não tem um violão aqui, mas quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Irmão, dentro dos hinos que o senhor já fez a composição, fez a música, a letra,
qual que o senhor poderia cantar neste momento para os nossos ouvintes? Canta aí, irmão, fala um pouco da música e cante. Então, irmão, é o seguinte, eu sou um homem muito agradecido a Deus por ter vindo ao mundo. Eu sou muito feliz por Deus ter me criado e também me restaurado. Então eu fiz esse hino, letra e música, né, que eu coloquei. Então, para a glória e honra de Deus, eu quero aqui então cantar. Muito bem. E você que está em casa, pare para ouvir, coloque no seu coração, na sua vida, agradeça a Deus as bênçãos que Ele tem feito na sua vida. Pode cantar, irmão. Então ele é assim, ó. Louvarei meu Criador, louvarei o meu Senhor, por ter me criado, sua imagem e semelhança. Louvarei teu santo nome eternamente. Louvarei meu Salvador, louvarei seu grande amor, por ter expiado sobre a cruz meus pecados. Louvarei teu santo nome eternamente. Seu amor por mim na cruz conquistou meu coração. Louvarei seu nome pela divina promessa que um dia aqui neste mundo irá voltar. E eu sei que muito em breve Jesus irá voltar. E eu sei que muito em breve aqui irá voltar. O Rei está voltando para nos buscar. Oh, sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando, vamos louvar. Seremos príncipes e princesas. Seremos príncipes e princesas. Os filhos do Rei serão príncipes e princesas. O Rei está voltando, vamos louvar. E eu sinto então uma saudade que me dói. Oh, quanto almejo a meu Jesus lhe abraçar. E eu sinto então uma saudade que me dói. Oh, quanto almejo a meu Jesus lhe abraçar. Oh, quanto almejo a meu Jesus lhe abraçar. Amém, bênção, né, irmão? Parabéns, né, ao irmão cantor, compositor, e que Deus continue nos abençoando sempre. Parabéns pelo seu ministério, irmão. Que Deus seja louvado. Amém. Vamos orar. Querido Pai, querido Deus, te agradecemos pela vida, pela saúde, por estarmos aqui, ó Pai querido, nessa gravação. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Querido Deus, que as palavras que nós falamos aqui, elas venham impactar os corações de todas as pessoas realmente que vão assistir, né, essa mensagem que nós estudamos aqui, essa lição, essa recapitulação que nós tivemos aqui. Que o teu divino Espírito Santo esteja direcionando a cada pessoa para, o Pai querido, aprender mais de Ti sobre essa lição. Louvado seja o seu nome, abençoa aqui o irmão, né, Matusalém, toda a sua família, toda a sua equipe, seu trabalho, e todos, ó Pai querido, que nos têm pedido de oração. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, por amor do seu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 E a você que está em casa, nós agradecemos a sua participação. Compartilhe o nosso canal, se inscreva no nosso canal,
dê um like e que Deus continue nos abençoando sempre e até a próxima semana.